Então, o Novo Testamento é um livro persa, zoroastriano, em 70% ou 75% da sua expressão. Vou repetir. O Novo Testamento é um livro zoroastriano, não é judeu, é zoroastriano. Não eram judeus, pessoas? Claro que eram judeus, mas eram judeus convertidos à fé, à doutrina de Zoroastro. O que há no Novo Testamento que não corresponde à doutrina de Zoroastro é a alegoria de Jesus como cordeiro, porque isso é uma alegoria, que é a interpretação alegórica da cruz com base no templo, no altar e no sacrifício do cordeiro no templo de Jerusalém, como muito bem explica o livro de Hebreus, sem constrangimentos. Eventualmente, a depender do livro, porque aí esse livro precisaria expressar outra plataforma geopolítica, a grega, não mais a hebraica, a noção de alma enquanto um Gasparzinho, um fantasminha dentro da pessoa, a respeito da qual eu advogo a tese de que 1 Coríntios a recusa. E a adoção da ressurreição pelos fariseus deve-se única e exclusivamente pelo fato de que o templo de Jerusalém acabou com a crença na vida após a morte. E os fariseus usam a ressurreição para driblar isso. É verdade, morreu, acabou, não tem alma, não tem nada, o pó volta para a terra e a vida, o sopro volta para Deus, mas Deus ressuscitará cada um para o juízo final. Então, os fariseus são os responsáveis pela introdução da doutrina do inferno no Novo Testamento. E aí você já vê textos do Novo Testamento que são teologicamente desenhados a partir da crença no inferno. A partir da crença no inferno, que é persa, não é judaica, mas foi incorporada pelos fariseus, judeus no Novo Testamento, só os fariseus, não os sacerdotes, o cristianismo recepcionará essa doutrina, extremamente útil para controle social, e transformará essa doutrina na sua pedra de toque. E quem é esse personagem Ciro? É só o imperador persa, cuja religião é a religião de Zoroastro, o dualismo, no qual se concebe a batalha moral entre o bem e o mal. Os judeus são forçados a aceitar Ciro como seu imperador, mas eles tentam, os tradicionalistas, líderes da comunidade religiosa de Judá, recusar a submissão ao dualismo. Tudo bem que Ciro é o nosso imperador, mas nós manteremos a nossa teologia. De fato, Ciro permitia que a cultura local fosse preservada desde que houvesse absoluta obediência política ao imperador. O texto é plenamente factível como expressão da realidade, até por ser constrangedor. Então, professor, os judeus recusaram o inferno. Num primeiro momento, sim. O Templo de Jerusalém não apenas não aceita o inferno, como acabará com o mundo dos mortos. Sim, você lerá metade disso na literatura especializada. Não há inferno para o Templo de Jerusalém, mas você não lerá que o Templo de Jerusalém acabou com a doutrina da vida após a morte. Mas no Templo de Jerusalém não há mundo para o qual se vai depois que se morre. A doutrina do Templo de Jerusalém é a mesma de Eclesiastes. Morreu, acabou. O sopro volta para Deus e o pó volta para a terra. Quem vai admitir, nos mínimos detalhes, a doutrina do inferno serão aqueles partidários de um grupo religioso e político do Novo Testamento que não assumirão apenas o inferno. Vão assumir todas as doutrinas persas. O inferno, o diabo, os anjos, a luta do bem contra o mal, a ressurreição, a batalha final, a vitória do bem, o lago de fogo. Quem é esse partido? Os fariseus. A palavra fariseu é a mesma palavra em hebraico para os persas. Eu os chamo de o partido dos persas. Há uma corruptela do nome e a gente pronuncia fariseu, mas o P e o F no hebraico são a mesma consoante, né? São os fariseus, os persas, na minha opinião, e na opinião de especialistas no início do século XX. Eu acho que a briga do Ocidente com o Irã fez com que essa teoria fosse jogada para debaixo do tapete, porque o Irã é o eixo do mal, né? E como nós vamos admitir que 70% das doutrinas dos homens bons do Ocidente derivam dos homens maus do Ocidente. Não é como você vai explicar isso para as ovelhinhas.